Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje nós vamos conversar sobre finalizados do mês de abril. É isso mesmo, eu não vou falar só dos livros lidos no mês de abril, mas eu vou compartilhar com vocês também séries que eu tenha finalizado no mês anterior, enfim, para ficar um pouco mais diversificado. E eu sei que o nosso universo de livros também envolve fãs de séries, de filmes e músicas, enfim. Então, nesse vídeo de finalizados do mês, eu vou falar tanto dos livros que eu li, quanto de algo que eu assisti, que eu achei que valeu a pena, filme ou série, indicando para vocês. Se você é novo, antes de tudo, já vai deixando o seu joinha, já vai se inscrevendo para fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura e não esquece de ativar o sininho, que assim você sempre recebe notificação quando tem vídeo novo no canal. Os vídeos normalmente são na segunda e na quinta, às 11h15 da manhã, mas às vezes a gente também coloca alguns vídeos extras aí durante a semana ou no final de semana, então assim você não perde mais nenhuma dica, nenhum bate-papo aqui no canal. Vou começar então pelos livros lidos nesse mês de abril. Eu li 6 livros e eu tava fazendo uma daquelas brincadeiras do Instagram, do Stories, que é tipo uma enquetezinha, e eu percebi que os 6 livros que eu li nesse mês de abril, foram todos de autoras mulheres. Eu fiquei bem contente com isso. Então, vamos lá. Muitos dos livros que eu li aqui no Kindle, tá? Eu li 5 livros no Kindle e li 1 no físico. Então, vamos começar pelos livros no Kindle. O primeiro livro que eu li no Kindle foi Crave a Marca, da Veronica Roth. Esse foi o meu primeiro contato com a autora. Eu sei que ela é bem famosa e tudo mais, mas eu não li a série Divergente, se eu não me engano, que é dela, né? Eu não li ainda essa série, então foi o meu primeiro contato com a autora. É uma duologia, pelo que eu sei. Eu curti esse primeiro livro, com algumas ressalvas, mas eu curti. Mas eu quero ler a duologia, ou trilogia, enfim, completa, para depois vir falar realmente desse livro. Porque, como eu senti várias pontas soltas, mas não é um livro único, então pode serem explicados nos próximos livros, né? Então eu não quero me adiantar e falar ainda dele, mas a escrita dela me prendeu bastante. Outro livro que eu li também no Kindle foi Anne da Ilha, e sim, terá uma resenha especial para esse livro, que é o terceiro da série de Anne de Green Gables, e para mim foi muito, muito, muito bacana. Eu adorei a escrita ainda, né? Mas assim, o desenrolar da história, eu gostei mais desse terceiro do que do segundo, inclusive, que é a Anne de Avonlea. A gente vai ter a Anne já na faculdade, então assim, é sensacional, eu adorei, mas eu vou fazer uma resenha completa pra vocês desse livro, Anne da Ilha. Um livro que eu li ali, final de março, início de abril, bem no início eu terminei, então eu acho que eu não tinha falado dele ainda. Fiz resenha, né, mas não falei que eu já tinha lido. Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Eu fiz resenha, então eu vou deixar o card aqui pra vocês da resenha. Mas é um livro sensacional, eu adoro a escrita da Jojo Moyes. E esse livro ele fala muito sobre a luta das mulheres e sobre a luta pela literatura, pela educação, pela alfabetização, pelo disseminar da cultura, enfim. É muito, muito bacana, é muito lindo e vale super a pena. Se você quer personagens mulheres fortes e que envolvam uma biblioteca ambulante, vale super a pena ler Um Caminho para a Liberdade. Eu vou deixar o card aqui para vocês. Outro livro que eu finalizei no Kindle e fazia parte de uma leitura conjunta foi Riacho do Jerimum. É uma fantasia nacional, publicado pela editora Coerência e escrito pela Jadna. É um livro de fantasia que reúne muito do folclore brasileiro e que reúne muito das expressões nordestinas. Foi super bacana, eu sou aqui do Sul, então eu adoro essa questão de tanto sotaque quanto de expressões, adoro, e algumas eu já conhecia porque eu tenho alguns amigos do Nordeste, mas eu adorei essa ambientalização da história, os personagens, então bem bacana essa leitura conjunta que a gente fez com mais as meninas do Senhor dos Livros e do After Books, e daí teve mais gente participando junto com a gente, foi super bacana, eu adorei. Eu li também neste mês de abril um livro que, gente, aí eu adorei num nível que eu não consegui largar ele. Ele tem quase, acho, 500 páginas, 480, acho, 90, alguma coisa assim. Mas eu li ele, assim,
em 2 sentadas, sabe? Eu dividi em 2 dias porque a gente trabalha, né, minha gente? Tem que trabalhar e tem que dormir. Mas assim, eu não consegui largar, que foi A Lua de Mel, da autora Sophie Kinsella. Da Sophie Kinsella eu só li Minha Vida Não Tão Perfeita, que eu fiz resenha, vou deixar o card aqui pra vocês. Mas esse livro, A Lua de Mel, ele trouxe o melhor da autora pra mim, assim, o que todo mundo fala da Sophie Kinsella, que ela é super divertida, que ela te faz dar boas risadas, que é uma leitura leve, e foi muito isso. Eu quero gravar uma resenha aqui pra vocês, mas basicamente a gente tem 2 personagens, o livro é narrado por 2 personagens, que é a Lottie e a irmã dela, a Fliss. E a Fliss, ela é a irmã mais velha, ela tá passando por um divórcio, tem um filhinho. E a Lottie, ela é solteira ainda, solteira, não casada, né, mas ela tá namorando. E ela acha que o namorado vai pedir ela em casamento, porque tudo indica que ele vai pedir ela em casamento, e ele leva ela num restaurante especial e diz que tem uma pergunta muito importante pra fazer pra ela. Só que chegando lá, essa pergunta tão importante não era tão importante assim, não era o que ela esperava, não era um pedido de casamento. Ele, inclusive, demonstra que ele não estava pensando assim em pedir ela em casamento tão cedo e nem sabia se iria pedir ela em casamento. Tava muito bom o relacionamento do jeito que tava. Então ela, tipo, surta, termina com ele, e daí a gente vai começar uma história, porque a Lottie, sempre que ela termina com um namorado, sempre que ela termina um relacionamento, ela faz o que a Feliz chama de escolhas infelizes, porque ela acaba sempre fazendo alguma besteira da qual ela vai se arrepender. E sim, ela vai fazer uma escolha dessa. Ela se reencontra com um amigo da adolescência, um ex-namorado, um primeiro amor, e os dois são meio pirados da cabeça e resolvem casar assim em uma semana, sabe? O livro, ele é muito bacana, mas eu quero fazer uma resenha mais profunda falando dele pra vocês, então aguardem, mas vale super a pena, eu ri muito com essa história. E daí, minha gente, nós vamos para o meu livro físico, Meu Pequeno Calhamaço, que sim, terminamos neste mês, que é Outlander, A Viajante do Tempo, que faz parte da nossa leitura conjunta aqui no canal Lendo Outlander. Vou deixar os cards aqui pra vocês. E nós finalizamos essa belezinha, minha gente, que tem 799 páginas, uma coisinha pequena, né, minha gente? E pior é que essa série só aumenta, então nem vou falar muito. Já tô ansiosa pra começar o segundo, e daqui a pouco vai sair vídeo aqui no canal também, falando desse livro aqui, do final dele, porque eu já fiz o diário de leitura, já fiz 2 diários de leitura de algumas partes aqui do livro, então fiquem ligadinhos que logo sai mais um diário de leitura falando dessa parte final do livro, que pra mim é uma das melhores partes do livro, assim, é muito boa, é muito forte, então logo logo sai uma resenha, diário de leitura desse livro. E agora vamos para minhas séries finalizadas nesse mês. Eu finalizei 2 doramas nesse mês, 3 doramas nesse mês. 2 deles eu tinha abandonado mesmo, assim, eu tinha começado a assistir, mas não tinha me prendido, sabe? Porque pra mim o dorama, ele é tipo um livro. Se ele não me prende logo no primeiro capítulo, eu tenho uma certa dificuldade de continuar. Então eu tinha 2 doramas que estavam lá, tipo, abandonadíssimos pra continuar, e um eu comecei e terminei. Então vamos pro que eu comecei e terminei, que é Rolo Meu Amor, que trata de uma... É o nosso dia a dia, mas vai trazer um pouco de ficção científica, porque nós vamos ter, sendo apresentado ao mundo, digamos assim, uma inteligência artificial em forma de uma pessoa. A pessoa precisa usar um óculos, e essa inteligência artificial vai ser quase como um amigo, né? Que só ele vê e ele escuta, enfim. Mas que vai resolvendo as situações pra ele. Só que tem uma empresa criando e tem uma outra que tá querendo, obviamente, roubar isso. Então, para proteger essa inteligência artificial, o Rolo, uma das empresárias ali, da criadora, que é ela e o irmão, ela acaba colocando esse óculos numa fuga, assim, na bolsa de uma pessoa que tá passando na rua, que é a nossa personagem principal, né, óbvio. E aí a gente vai tendo esse desenrolar, porque quando ela coloca o óculos, ela vê aquilo, ela acha que ela tá vendo assombração e tudo mais, até ela entender que é uma inteligência artificial. Ele é parecido, ele é igual o seu criador. Ele é a cara do criador, porque, né, inclusive é o mesmo ator que faz os dois. Então ela vai se envolver em muitas encrencas e muito perigo, porque realmente essa outra empresa que quer tomar conta do Rolo e dessa inteligência artificial,
ela não quer nem pro bem, obviamente, e ao mesmo tempo ela faz coisas bem pesadas de se precisar matar alguém. Então vai ter bastante ação, vai ter bastante essa questão de ficção científica. O ator que faz o Rolo e o fundador do Rolo, ele é muito bom porque é nítido, você sabe, eu vi isso num vídeo e é muito verdade, assim, você sabe quando é o Rolo, a inteligência artificial, e quando é o fundador, que, gente, vocês sabem que eu não me arrisco a dizer o nome desse povo, né, então. Mas você sabe quando é um e quando é outro, não precisa ser dito. Você sabe porque a personalidade deles é muito diferente, o jeito de agir é muito diferente, então você tem total certeza quando é um e quando é outro, assim. É muito bacana. Acho que tem 16 episódios, tá na Netflix. Ele é bem bacana, bem gostosinho de se ver. E não vou dizer que foi um dos melhores doramas que eu já assisti, mas ele é bem bacana e ele é lançamento, basicamente. Não é lançamento, mas ele é desse ano, ou do final do ano passado, é bem novo. Então vale super a pena dar uma conferida. Agora vamos para os dois que eu estava se enrolando muito. Um deles é Heirs, se eu acho que é assim que se fala, que é Herdeiros. Esse dorama ele é bem antigo, na verdade, ele é 2013, eu acho. E reúne, pelo que eu andei vendo, a nata, assim, dos doramas. Todo mundo que faz, que é famoso dorama, tá naquele dorama específico que trata de, claro, herdeiros mimados que precisam aprender a serem adultos e lidar com a fortuna dos pais, né, e tomar o negócio deles. Só que nessa história a gente vai ter, como sempre, a menininha pobre que se envolve, né, nesse mundo mesmo sem querer. Esse dorama, gente, eu sei que muita gente adora, e tem muitos atores bons, como o Lee Min-ho, por exemplo. E tem um outro ator que eu gosto, mas eu não vou falar o nome dele, mas eu vou deixar a foto aqui, que eu adoro ele. Adoro, e ele tá bem engraçado, bem diferente nesse papel. Mas, pra mim, ele não prendeu em nenhum momento. De boa, assim, nem... Eu forcei a assistir até o final, mas ele não me prendeu. Não é que é um dorama ruim, ele tem uma história boa, é o lance do trio amoroso, né, o lance da amizade meio briga se matando, e tem essa questão de rico com o pobre, aquela história que a gente já conhece e tal. Só que eu não sei porquê, ele não me prendeu tanto quanto outros doramas. Ele é bom, mas pra mim não foi tão bom assim. E agora nós vamos pro último dorama que eu assisti, que eu tinha abandonado, e foi um arrependimento, minha gente, ter abandonado esse dorama. Esse eu me arrependi, que é Romances: A Bonus Book. Esse dorama, ele não, como eu falei, não tinha me prendido nos primeiros episódios, sei lá, nos 2 primeiros episódios, mas muita gente me falava bem dele. Inclusive uma amiga que fez a pós comigo, a Mari, beijo, Mari, ela já tinha me falado dele. Outras pessoas já tinham me falado dele, vinham quando eu falava de drama, diziam, você precisa ver Romances: A Bonus Book, e eu ficava tipo, ai, vou voltar, né, vou voltar porque todo mundo disse que é bom, então eu resolvi finalizar ele. E gente, que arrependimento de eu não ter feito isso antes, que arrependimento. O universo em que esse dorama se passa, ele é perfeito para nós amantes dos livros. Por quê? Porque ele se passa no dia a dia de uma editora. Então, minha gente, já sabe como isso é maravilhoso, né? Você passa o dorama cercado de livros, de pessoas que amam ler, de pessoas que amam a literatura. Você vê o processo da editora e tudo mais. Assim, esse dorama, ele traz assuntos muito sérios, muito importantes, tanto na questão da editora, sabe? Porque daí a gente consegue entender um pouquinho o processo e ver como a editora realmente ela precisa sobreviver e precisa fazer algumas escolhas difíceis para sobreviver, como os autores não são tão valorizados. A gente tem um autor lá que, quando ele vai ser valorizado, algo acontece com ele. Então, a gente vê a dificuldade que os autores têm para conseguir que o seu livro seja publicado, para conseguir ganhar dinheiro, viver disso, como é difícil. A gente vai ver a questão desde a capa, de elaboração, sabe, as decisões que precisam ser tomadas. É sensacional essa parte, pra mim, assim, a melhor parte do dorama é quando envolve essa questão. E a gente vai ter, então, a nossa personagem principal, a Dani, acho que é assim, gente, não vou me arriscar muito. Ela é uma mãe divorciada e o marido dela, tipo, simplesmente deixou ela. E ela é amiga de infância do Elhu. Gente, eu tô me arriscando a falar o nome dessa galera, mas assim, ela é mais velha que ele, mas eles são amigos desde sempre. E ele trabalha nessa editora, ele é escritor e é editor-chefe dessa editora
que é nosso centro principal. Ela é uma publicitária, só que ela passou anos sem trabalhar porque ela teve a filha e ela se dedicou a isso. E agora ela não consegue voltar ao mercado de trabalho de jeito nenhum, ninguém aceita ela. E é uma parte bem triste, assim, essa atriz ela é muito boa e você sofre junto com ela porque ela tá tentando, ela tem uma filha numa escola que ela precisa manter, o marido dela simplesmente abandonou e não é capaz de pagar pensão nem pra filha. E ela não sabe o que fazer, ela tá sendo despejada da casa dela, que vai ser destruída. É um momento muito, muito, muito triste, assim, logo no início do dorama. E ela acaba, então, vendo uma vaga nessa editora. Ela nem sabe direito como dela trabalhar, mas ela resolve se candidatar pra uma vaga de apoio, tirando toda a experiência e toda a escolaridade dela, como se ela fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de experiência. E claro que ele sabe que ela tem, mas ele acaba deixando passar e ela ganha essa vaga, ela fica lá. E ela também acaba indo morar na casa dele, porque os dois são muito amigos, assim, só que a gente anota que ele é, tipo, muito apaixonado por ela, e ela nem se toca disso. Então a gente vai passando toda essa série. O romance mesmo, assim, mais forte a gente vai ter nos últimos episódios, digamos assim, porque tem muitas tramas a serem resolvidas em questão de vida adulta, sabe? Eu achei muito interessante esse dorama, que ele não tem, tipo, um vilão, sabe? Os doramas geralmente tem aquele cara que é o vilão e tal. Ele não tem um vilão. Ele mostra que a vida adulta não é fácil, que a vida adulta não é aquilo que a gente sempre ficava imaginando quando criança, que tem as dificuldades que precisam ser enfrentadas, que acontecem coisas que a gente não esperava, e algumas são injustas, outras simplesmente a gente nem sabe o que dizer, ela acontece. Então a gente vai ter temas como divórcio, como a divisão ali dos pais divorciados que têm um filho, a gente vai ter uma mãe solteira, né, uma mãe solo, porque o marido não quer nem saber e ela acaba tomando isso pra si, de ser mãe e pai, de ser uma super mãe, né. A gente vai ter essa questão da editora, a gente vai ter questão de morte, questão de doença. Gente, é muito, muito bom esse dorama, tá? Vale muito a pena. Eu amei cada personagem, todos eles, assim, não só os principais. Eu vi isso também de pessoal dizendo assim, que você shippa todo mundo e é verdade. Porque, por exemplo, a nossa personagem principal, ela tem um envolvimento com outro personagem, que é um capista e um designer gráfico. E assim, nossa, eu amava os dois juntos. Amava, shippei total, assim, shippei total. Então, assim, você shippa todo mundo, você shippa certo, você shippa errado. Como eu vi uma garota falando, ela fez a resenha desse romance, ela falou, você shippa certo, se eu achar o vídeo dela, eu vou deixar aqui embaixo. Você shippa certo, você shippa errado, e é super verdade, porque é isso. Eu shippa todo mundo e ama tudo, assim. E o final desse dorama, ele tem uma dedicatória aos seus fãs, a quem assistiu o dorama, que eu achei, assim, a coisa mais linda do mundo. Sabe quando você abre um livro e tem uma dedicatória? Foi isso. Foi assim que eles finalizaram o dorama, com uma dedicatória linda, maravilhosa, perfeita pra quem assistiu o dorama, e quem assistiu vai entender e vai se sentir, assim, muito especial. O dorama todo, então, tem esse cenário de livro, tem a abertura de livro, tem, né, a abertura do dorama é baseada num livro, o final dele é assim, se passa na editora, como eu falei, mas tem muitos elementos de você ver pessoas que são apaixonadas pela literatura. Então, assim, gente, se vocês gostam de ler, se vocês amam livros, provavelmente porque vocês estão aqui, assistam Romances, a Bonus Book, porque sim, vocês vão amar, vocês vão se emocionar e vocês vão adorar esse universo. Gente, eu só queria sair dali e trabalhar numa editora, porque é maravilhoso, assim, você conhecer mais a fundo esse universo e saber dos desafios que eles têm, que eles enfrentam. Eu amei. Nesse mês também, pra finalizar, que esse vídeo já tá super longo, eu assisti O Milagre da Sala 7, que é um filme turco. E, gente, que coisa mais linda. Todo mundo tá falando desse filme e vale super a pena assistir. A gente vai ter um homem que ele tem a idade mental de uma criança. Ele tem uma filhinha. E ele acaba sendo acusado de um crime. Ele acaba sendo acusado de matar a filha de um comandante general, não sei. Mas ele não fez nada, obviamente, né? Só que ele é acusado e vai pra cadeia. E esse comandante general, ele quer por todo jeito que ele seja morto pelo que ele fez, assim, que ele não fez, mas enfim. Então a gente vai acompanhar todo esse processo dele e dentro da cela, e como lá na própria cadeia as pessoas acabam notando que não foi ele e elas acabam se voltando pra ajudá-lo, assim. É uma história lindíssima, uma história emocionante,
Eu já disse pra vocês que eu não choro, né, gente, em filme, em livro, então não foi o caso de novo, mas eu tenho certeza que se você é um pouquinho só, precisa ser só um pouquinho mais emotivo que eu, gente, porque eu sou um gelo, meu Deus do céu. Mas assim, você vai chorar muito, porque é lindíssima a história e vale a pena, gente. Vamos tirar essa barreira. Eu sei que muita gente gosta de assistir dublado e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas às vezes acaba perdendo de ver uma obra como essa porque é turco, por exemplo, e não é dublado, é legendado. Então vamos quebrar um pouquinho essa barreira, é uma dica, porque vocês vão encontrar coisas incríveis, assim como os doramas, né, gente? Esses que eu indiquei pra vocês estão na Netflix, mas estão legendados. Então vale a pena quebrar um pouquinho essa barreira, tentar ver um filme legendado, porque tem muita coisa bacana aí fora. Gente, então é isso. Esse vídeo ficou gigante, eu sei, me desculpem, mas eu quis fazer um resumão de tudo que eu finalizei neste mês de abril, tanto em livros, série, filme, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Assim também ficam algumas dicas para vocês verem enquanto ainda nós estamos nesse período meio quarentena, meio aberto, enfim, ainda tá um pouco complicado. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. De novo, se você é novo, se inscreve, já vai deixando o joinha, deixa aqui nos comentários o que vocês finalizaram neste mês de abril, tanto de livro, de série, se vocês já leram ou já viram alguma dessas coisas que eu indiquei, deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando. Espero vocês no próximo vídeo.